Olá, estamos começando mais um Papo de Redação, o programa para você que já está acostumado, que sempre traz de forma divertida os bastidores da política e da economia. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, vai saber que é aqui que a gente conversa sobre tudo o que aconteceu durante a semana, essa semana que foi tão conturbada, tão enrolada na política e que acabou resvalando na economia, levando o dólar acima dos R$ 4. Sobre tudo isso que a gente vai conversar. E por isso paramos o nosso estúdio móvel aqui na Esplanada dos Ministérios, porque essa semana o grande assunto foi a reforma ministerial que a presidente Dilma ia anunciar e acabou deixando para a semana que vem. E o PMDB, com uma fome de espaços no poder, no governo, está aí lutando por 6 ou mais ministérios e é sobre isso que nós vamos começar conversando. Mas antes, gostaria de lembrar que dessa conversa vão participar os jornalistas Sheila Damorim, Helena Chagas e Andrei Meirelles. Bom, o assunto foi a reforma e a fome do PMDB. Que tal? Eu acho que a reforma parou, né? Deu um intervalo, né? E nós estamos vivendo um limbo político nesse momento, né? Nós não sabemos se vai ter reforma bem-sucedida, que vai conseguir recompor a base PMDBista da presidente para evitar a aprovação de pautas-bomba e, sobretudo, do pedido de impeachment. Se a reforma der certo, há uma chance de que isso aconteça. Agora, também há uma chance da reforma dar toda errada, né? Porque você tem aí dois vetores funcionando nessa reforma. Você tem a necessidade dela de fazer uma bancada de pelo menos 258 deputados do governo, precisa do PMDB, e para isso o PMDB quer o quê? Mais ministérios, saúde, o Ministério da Infraestrutura juntando portos. Aí ela fica num impasse horroroso, porque, na verdade, ela, ao mesmo tempo que ela precisa enxugar a máquina, que é o que o povo está pedindo, ela precisa aumentar a Esse é o segundo vetor. Você tem um vetor que é o seguinte, você precisa cada vez de mais ministério para dar para o PMDB e para os outros aliados. E você precisa enxugar ministério, ter cada vez menos ministério, para mostrar que você fez um ajuste fiscal, um corte. Agora, essas duas coisas, quem está por trás dessas duas coisas? O mesmo PMDB, né, Andrei? Mas essa semana eu defino mais ou menos assim como uma semana tá no gasto e na receita. Tobogã na política. Porque a presidente Dilma resolveu ser uma articuladora política. E começou bem a semana. Na noite da segunda-feira, ela teve uma reunião com o líder do PMDB na Câmara, Leonardo Pisciani, e fez um acordo. Prometeu para ele o Ministério da Infraestrutura, criar o Ministério da Infraestrutura, juntando dois, aviação e portos, e a saúde. E aí, parecia que ela estava surfando. Ela se animou a tal ponto que foi conversar na quarta-feira com o Michel Temer, o vice-presidente Michel Temer, e virou para o Michel Temer e disse o seguinte: Michel, você podia falar com o Pisciani lá, para botar na lista das bancadas o ministro Eliseu Padilha, que eu quero mantê-lo. E o Henrique Alves também, né? Aí o Michel virou e disse o seguinte: a senhora sabe que eu acho que é inconveniente fazer uma reforma ministerial agora? Ele é profissional. Aí ele falou: eu acho inconveniente, mas já que a senhora abriu essa interlocução, se a senhora achar que isso dá certo, vai em frente. Com o líder. Vai em frente a senhora. Só que ele não quer reforma ministerial agora, mas ele também não quer perder os dois dele, que é o Edinho e o Eliseu Padilha. Não, o Edinho até já está na conta, assim. Mas o que ele fez? O Padilha e o Henrique Alves. E o Helder Barbalho. O Helder Barbalho, que é do Jader Barbalho. Ele se juntou com o Jader, eles disseram o seguinte: presidente, o Jader está dando esse recado, não vamos indicar ninguém. A gente só sugere a senhora que mantém quem já está lá. Apenas, gente, mas olha, o resumo Michel, da ópera que tem vocês uma estão dizendo é o razão. seguinte: você não coloca São Paulo dentro de Sergipe sem cortar as beiradas. É isso Alguém aí. vai mas aí vai se aí salvar que quem estiver ali no miolinho. O problema é que se você tira o Eliseu Padilha, vê se você concorda com isso, tira o Eliseu Padilha do Ministério, Eliseu Padilha está do lado de cá do balcão, trabalhando pela bancada da Dilma contra o impeachment. Se você tira ele do Ministério, ele vai passar na mesma hora do lado de lá do balcão para trabalhar a favor do impeachment. E ele é um grande articulador. É um perigo tirar o Padilha e deixar ele solto. Agora você vê o seguinte: aí Só não cuida de aeroporto, mas articula um monte. De Câmara dos Deputados, ele chega ontem, a Dilma resolveu cortar em 50% o que tinha ofertado para o PMDB na Câmara. Tirou a infraestrutura para atender o Padilha e o Helder Barbalho. Aí, nós estávamos almoçando com um virtual ministro da Saúde, quando liga o líder Pisciani e diz o seguinte:
eu estou devolvendo os cargos, eu não vou romper com essa mulher que ela não cumpre o que promete. Gente, virou um caos. Tudo que estava armado, coisas armadas. A partir daí virou uma confusão. Quer dizer, ele acordou aliado e almoçou inimigo. Peraí. É assim. E vai dormir aliado porque ele vai levar o Ministério da Saúde. Gente, mas era... Apesar dele ser Era contra mais esperado. médicos e ter dado uma entrevista recomendando a renúncia renúncia dela. da presidente Dilma. Gente, pra vocês terem ideia da confusão, é o seguinte, a Dilma entrou em parafuso como articuladora política. Aí resolve entrar como articulador político um outro personagem. O Cibá Machado, líder do PT na Câmara, Resolve o problema. por ser líder, ele ouviu uma conspiração dentro do partido e que atribuída ao Lula. O Lula quer o seguinte, o Lula quer substituir o Joaquim Levy pelo Henrique Meirelles, quer tirar da Casa Civil a Luiz Mercadante e quer demitir o Zé Eduardo Cardoso. Essa coisa. E voltar a ser presidente. Não, tá. Mas aí. Pera, não, ele está pressionando, essa confusão ele está pressionando forte. O Cibá Machado ouviu isso dentro do PT e disse: vou virar protagonista. Convidou todos os líderes da base governista para uma reunião no gabinete lá dentro do PT. Foi lá, conversou com o Eduardo Cunha, que é esperto, deu corda. Ele foi lá e convocou uma reunião com todos os líderes e virou e disse o seguinte: o PT está propondo tirar esses 3 ministros. Eu quero a adesão de vocês todos os 9, para a gente chegar na presidente Dilma, a gente vai, esses 3 ministros, e vai fazer o seguinte: nós vamos propor um ajuste fiscal paralelo. Não contavam com a minha turma. Aí a turma, que é muito esperta, assim, vai lá, Cibá, você fez isso, Cibá. Isso. Gente, é o samba do crioulo doido. Cibazinho foi. Qual é o ajuste fiscal paralelo? O Henrique Meirelles tem escrito aí, tem dito o seguinte, que dá para fazer o ajuste sem CPMF, o que ele já ganha o apoio de grandes setores do empresariado. Então, tá isso. Então mas não interessa qual é o ajuste fiscal e no meio disso... Veja bem, o Henrique Meirelles, ele é o nome preferido do Lula. Do Lula, Agora, eu ele não sei se dá com a se Dilma. Não, pois é, a Dilma está resistindo. No lugar ela teve, ela já não colocou, ela já quando foi o Lula instada entregou ele, ela foi várias vezes, mas ela o processo foi pressionada, empurraram ele para o Congresso. Não, mas estão empurrando com mais força agora, porque ela se perdeu nesse... Olha, para você ver o seguinte, ela viajou ontem para os Estados Unidos. Eu estava conversando lá com o deputado Miro Teixeira, que é o decano lá da Câmara. O Miro disse o seguinte: muitos governos. Para ela ter viajado, assim, na circunstância atual, um presidente viajar, ou está muito seguro da situação, ou está extremamente inseguro. Inseguro, é hora de dar uma recuada. Gente, mas olha só o fato de ter um ajuste fiscal paralelo já é uma distorção. Agora, eu acho muito estranho o seguinte... ideia, uma proposta de ajuste fiscal. Mas já mostra alguma coisa errada, gente. É esse que é o problema. A coisa em reforma ministerial, em condição política, virou de tal jeito que aquela famosa frase do marqueteiro do Clinton agora inverteu. É a política estúpida. Porque é o seguinte, tudo agora é a política. O mercado financeiro eu acho que já está menos preocupado. Antes da gente entrar... Ninguém tem bom senso. Não, mas o Antes da mercado gente está menos entrar preocupado no mercado, que a gente vai entrar já, eu só queria lembrar que tudo isso, essa questão da reforma que acabou não sendo anunciada, que aconteceu após o governo ter tido uma vitória, que a gente tem que falar, na votação dos vetos. Embora o PMDB tenha ficado com 2 cartas na manga, que foram os 2 vetos. Veja bem, principais, vão ser caros. votados na próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã, segundo já anunciou Renan Calheiros. Ou seja, isso quer dizer que a presidente Dilma tem que voltar dos Estados Unidos mais cedo e correr com essa reforma, porque esse veto é uma espada em cima da cabeça dela. Exatamente, porque os 2 vetos que sobraram, que não foram votados, são o da Previdência e o do aumento, do Judiciário. Se perder nesse, acabou. O senador Renan Calheiros confidenciou ao outro senador lá dizendo o seguinte: gente, eu convoquei essa sessão achando que estava tudo em paz. Essa mulher vem e faz a confusão toda. Gente, como é que faz? Porque o que acontece é o seguinte... Até que eles esvaziem essa sessão. É bem provável que isso aconteça. Mas eu acho que é tudo carta na manga. Eles estão jogando. Brincar com a sorte desse jeito, não. E nem brincar com o Pisciani desse jeito, porque esse povo lá do Rio é malandro que só, né? Você sabe que eles jogam pesado. Você viu quantos deputados mineiros... Da escola do Eduardo Cunha. Você viu quantos deputados mineiros tinha na relação daquela lista? Aliás, uma das coisas nunca antes nesse país, na lista de indicações para o Ministério, nunca antes nesse país aconteceu uma coisa dessa. O líder abriu a reunião da bancada do PMDB e disse: quem quer ser ministro?
Aí, Levantou a mão. levantou a mão. Aí, no meio desse levantar a Eu mão, não quero já. Tá doida. o deputado Carlos Marum, do PMDB do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, que é um dos mais entusiastas defensores do impeachment. Ele é grandão, tem um vozeirão, ele faz comício lá no se inscreveu e foi lá, se defendeu, etc, etc. Quando ele virou voltou, candidato a virou ministro. candidato a ministro, entrou na lista. Aí o pessoal a favor do impeachment disse, você não é a favor do impeachment? Sou, mas eu não... Posso deixar de ser. O negócio é o seguinte, é tudo uma questão de oportunidade. Enquanto o impeachment não sai, eu viro ministro. Aí no final ele se desinscreveu. O Saraiva Felipe, que tinha sido vetado explicitamente pela presidente Dilma, disse, olha, escolhe uma, não traz o Saraiva Felipe. Ela falou para o Pisciani naquela reunião da segunda-feira. Que já foi ministro. Já foi ministro do seus Lula. problemas ali. Até envolvido no escândalo do sanguessugas, vários escândalos estão envolvidos. Aí ele disse o seguinte, ele exigiu, não, como eu estou vetado, eu quero, para apoiar, eu preciso do quê? De um telefonema da Dilma dizendo que eu não sou vetado e quero entrar na lista. Entrou na lista. Só de brincadeirinha. Mas depois da reunião. Não, gente, virou um... Gente, mas olha só isso. O Leilão não vai dar certo. O próprio líder Pisciani é reconhecidamente um deputado ligadíssimo ao Eduardo Cunha. Aí disse que eles tiveram o seguinte diálogo. O Eduardo chegou para ele e falou assim, Pisciani, ela pediu para você indicar, mas você não indica não, eu sou contra nomear ministro a essa altura. Aí disse que o Pisciani falou assim, sinto muito, mas porque você é a favor do impeachment, eu sou contra. Agora, ou seja, não dá para dizer hoje o que vai acontecer, porque pode ser que ela volte e ofereça lá o que o Pisciani quer. Olha, gente, o negócio é que o PMDB, olha de o que uma forma, é aconteceu um partido ontem à muito tarde. esperto. Então, isso aí, eles fazem o que no mercado a gente chama hedge. Então, o cara está sempre posicionado nas duas pontas. A última Aqui coisa que eu vou falar ele tá lá. A última coisa que eu vou falar de reforma ministerial. Ontem, olha o que aconteceu ontem. No meio dessa confusão toda, a Dilma ligou para o Pezão, o governador Pezão, para o prefeito Eduardo Paes, que estão ajudando, etc. Aí apareceu uma solução alternativa. Qual era a solução alternativa? A solução alternativa era o seguinte, bota o Celso Pancera, o deputado Celso Pancera, no turismo. O deputado Celso Pancera é aquele famoso do pau mandado. Que ameaçou o CEP. É o pau mandado do Eduardo Cunha. Então, são os ministros... Os goleiros vão ficar morrendo. Os ministros são do Eduardo Cunha. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, tem um pacto entre o Jader Barbalho e o Michel Temer, disse o seguinte, se um de nós aqui, quer dizer, Padilha, Helder Barbalho e Henrique Alves, se um ficar fora, os outros todos ficam fora. Não acredito muito nisso. Não, peraí. Aí você fala assim, pede lá você primeiro. Isso é blefe? Pode ser blefe. Vai que eu não vou. Isso é blefe? Pode ser blefe, mas isso foi levado para a Dilma. O que eu estou dizendo é o seguinte, a Dilma viajou ontem tontinha, né? Porque ela não... Nem viu o helicóptero dela pegando mais. fogo no gramado Alvorada. E tem Olha que mais. perigo. E o ex-presidente Fernando Henrique deu declaração nessa sexta-feira dizendo que se ela aceitar esse jogo do PMDB, ou seja, de ter 6 ministérios, ela que será governada por eles e não vai governar o país. Parece que ele não fez a mesma coisa, Mas essa é a lógica, Até parece gente. que todo presidente não fez isso. Mas gente. essa é a lógica. Mas ele sabia jogar. Ele como o Lula são os chamados animais políticos. O Lula botou o PMDB para dentro para escapar do impeachment, não é do mensalão. Mas ele sabia. E o Fernando Henrique botou o PFL para dentro para poder governar. Claro, mas ele sabia. É o presidencialismo mas totalmente diferente, ela sabia Helena. fazer. Eles sabiam fazer esse jogo. Ela não sabe. Não. O Collor, por exemplo, botou o Ministério de Notável. Marcílio Marques. O Collor Célio tentou e não Borges. deu certo. E não deu certo. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele não sabia mas a jogar, questão ele não não sabia jogar. A questão não é tem o jogo de saber. cintura. Não tem o jogo de cintura, quem tem orgulho é o Fernando Henrique. A questão é o seguinte, ela não tem mais força com ninguém. Ela não tem, ninguém apoia a Dilma, nem na área empresarial, nem na área econômica, nem na área política. Então é o seguinte, esse fortalecimento do PMDB é sim entregar o governo, e é diferente do que foi o PFL, e é diferente do que foi o PMDB com Lula. Porque assim, ela hoje está em total descrédito. Eu não acho Ninguém diferente acredita. pelo seguinte, quando você dá, o que um partido quer com Governar. um ministério? O que um partido que ganha um ministério quer fazer ali?
não é boa coisa, gente. Nem não. nunca foi. Nem nunca foi, Isso claro. não é hoje, o que o PMDB quer hoje, não. O PMDB já teve antes, Agora, o PFL já teve antes, e a todo mundo verdade, fez a mesma a coisa, verdade é gente. que esse Pra que que o partido enfraquecimento... quer ministério? A Mas verdade é acontece que esse isso. enfraquecimento que a Sheila está falando do governo e dessa confusão dela. política é que está gerando também, né, Sheila? Essa confusão no mercado em geral. É E o isso, dólar sim. está Mas indo sabe pra qual cima. é- sabe qual é a diferença? Hoje a questão se transformou. Ah, você tem uma crise econômica? Tem. Mas a crise econômica precisa, para se resolver mais do que qualquer coisa, de uma definição política. Porque, assim, ninguém está mais preocupado a CPMF, se o cupom vai aumentar o juro, não vai aumentar. Não é esse o detalhe da macroeconomia. A discussão está Querem saber saindo se daí. vai haver Eles querem saber o seguinte, governabilidade. aonde vai Você desaguar ver- essa crise política? se vai haver O governabilidade. que vai acontecer? E as pessoas, o que é triste, elas não tratam mais a Dilma como a presidente. Tem sempre um manto que foi criado em volta dela, quem vai estar governando. Por isso que eu falo, o crescimento do PMDB, por toda a articulação que o Michel tem feito com empresários, com o mercado financeiro, ele vai sair, se isso se confirmar, um partido muito mais forte. Ele vai estar governando sim. Vocês viram o programa do e PMDB? aí você Eu vai vi o ver... programa do de PMDB choque. ontem, Eu não né? consigo Na enxergar televisão? o PMDB governando. Eu consigo enxergar um confronto que vai gerar uma Ah, explosão. vai. Você acha que Uma você explosão. acha que o PT vai abrir mão da O PT, punada, vai abrir mão nem da o PT, Anvisa? nem a a vai, Dilma vão abrir vai, mão. vai pra Então, briga. aí por isso No o Palácio dólar do Planalto, continua veja bem, explodindo, essa as reforma incertezas. não vai mudar o Palácio Planalto. O Palácio Planalto continua um lugar dos petistas. Então você vai ter choque em cima de Não, choque. Claro, choque vai. Isso aí cria Esse é o instabilidade. Quer dizer, aí o dólar continua subindo. Aí a Ontem, economia Essa semana a no gente viu. bolso do brasileiro, Essa a inflação semana a gente continua viu comendo. um valor recorde da taxa de câmbio. Ontem o mercado, na quinta-feira, o mercado foi à loucura. Porque é o seguinte, o mercado perdeu referência para câmbio e para juros. As taxas de juros no futuro foram para o espaço, teve que suspender a negociação. Foi e o o presidente do conseguiu Banco baixar Central o dólar mesmo? foi. Assim, isso eu acho que Prometendo, isso eu acho que foi a usar as primeira vez na reservas, gestão Tombini as reservas que externas o do Banco Brasil. Central, primeira vez na gestão Tombini que o Banco Central assumiu um protagonismo diante de um cenário crítico. Uma coisa que era muito comum em governos anteriores, numa crise como essa, você vê o ministro da Fazenda ir para uma entrevista, o presidente do Banco Central Ele já devia ter pontuar a feito crise. isso antes, né, Sheila? Ontem ele fez e na coletiva, quem estava lá, ele Baixou só o faltou dólar. dizer o seguinte, vocês estão prestando atenção? Anota aí que vou repetir. Porque a coisa foi assim, eu não vou dar choque de juros. Por quê? Porque o mercado enlouqueceu. Achou que o Banco Central ia ter que ser obrigado a fazer um novo choque de juros para conter a loucura que tornou o mercado. E ele foi lá e disse o seguinte, Não. estou mostrando para vocês, tá não aqui vou as fazer. ferramentas todas que eu tenho e eu vou usar se for necessário. Então, vamos Vou parar usar com a as brincadeira, reservas. vou usar a reserva, vou usar o que eu tiver. Agora, isso aqui que você quer, eu não vou te dar. E esse Agora, eu negócio de vou usar reserva, eu Então, te pergunto, é bacana isso? Ele acabou. É um instrumento de política cambial. Mas Então, o se país você não fica perguntar- mais pobre com isso? Mas assim, a gente tem um colchão muito grande. Foi Muito acumulado grande, nos né? últimos A anos. sexta maior reserva Então, do assim, mundo inteiro. A que gente o está Brasil com um tem. colchão muito confortável. Sexta E maior. o dólar é lá em óbvio cima, que esse é um colchão você que- realizada... Não, mas esse é um colchão que você nunca quer usar. Na verdade, o que acontece é Você isso. quer preservar. Você quer ele. preservar pelo sentido, se você usar, o mercado pode te testar. Então, você pode usar mais, Mas nós temos um regime de câmbio Só que flutuante. nós estamos mais que numa crise, num pico da crise. Não, e aí, Alguma coisa mas tem que ser Cecília, a feita. importância pro BC hoje não é necessariamente... nós temos um regime de câmbio flutuante, então ele tem que deixar o câmbio flutuar. O câmbio tem que se acomodar. O que ele tem que segurar são as oscilações muito fortes, Bruscas, né? muito De uma hora bruscas, pra outra. que isso aí dá problema. Então, por exemplo, agora, esse câmbio, ontem, se o câmbio sobe muito, nós estamos no fechamento de um trimestre. Isso traz problema para balanços de companhias que têm dívida em dólar, que vão fechar Gente, o trimestre. o Aí ela câmbio pode... baixou, mas não, tá lá em peraí. cima. Não, tudo bem, mas aí, Pois é, a gente com esse hoje está feliz endividamento porque alto... Ele tá tá com apenas 4. em R$ 3,98. Mas isso pode fazer a crise sair do lado macroeconômico para um lado de estabilidade financeira. Por quê? Porque se as empresas descumprem determinadas regras que tem no contrato, ela é obrigada a pré-pagar. O credor vai dizer o seguinte, olha, você está muito arriscado agora, você tem muita dívida, você descumpriu aquela cláusula, então me antecipa o pagamento. E aí você cria uma inadimplência para os bancos, então você cria uma crise Aí você financeira. cria uma E aí você espiral, né? potencializa a crise que era política, que misturou com a economia, ficou num terreno macro, E aí estamos vai falando de pra inflação, financeira. crescimento, E ela vai para como é que você financeira, pode e aí você não consegue como é que você mais pode, como é que você pode é confiar? dramático. Como é Aí que você pode passa da confiar Argentina. em qualquer coisa se o PT
quer derrubar justamente o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda. Mas eu acho o seguinte, e botar um outro ajuste fiscal paralelo. Mas Andrei, agora você vê que não é só o PMDB que briga em si. Não, mas o uma PT coisa, fica brigando com o governo. Mas uma coisa, a Dilma está se beneficiando agora. O BC foi tão alijado da política econômica em si, nos últimos anos dela, e ele teve uma independência. O BC se resumiu a Copom e câmbio. Então, hoje, isso está fazendo bem, porque ninguém no mercado financeiro linka o Banco Central com o governo Dilma. Eles acham que o Banco Central tem uma independência que vai fazer o que for preciso. Tem credibilidade Tem credibilidade. E descolou. O Levi entrou no governo Dilma. Então, o Levi virou aquela pessoa... Ele é bem intencionado, ele tem o programa, mas o PT não deixa ele fazer. Ele não consegue, ele não tem força. Então, agora, o Banco Central, a visão do mercado hoje dos empresários... O senador Jado Barbalho falou uma coisa ontem que ele tem toda a razão. Ele disse o seguinte: o governo não pode gerar crise. O governo tem que equacionar a crise e, de preferência, antecipar as crises. Isso o Fernando Henrique fazia. A crise chegava, diminuía no coisa. O Lula também, a crise chegava grande. Agora não. O que acontece é o seguinte: o pessoal diz, agora resolvemos, deu uma aliviada, deu não sei o quê. De repente, o Palácio Planalto emite alguma coisa. Agora, Andrei, só para a gente falar rapidamente, para não deixar o programa sem a gente tocar nesse assunto, que foi um assunto muito importante essa semana, porque a Lava Jato está aí, sempre como uma espada no pescoço de todos os políticos do país, que foi a decisão do STF de desmembrar o processo da Lava Jato, ou seja, tudo que não for relacionado com Petrobras irá para outras comarcas jurídicas. E isso fez com que os advogados dos petroleiros comemorassem a decisão em pleno Supremo, porque isso ajuda todo mundo. Eu acho que tem que olhar isso com equilíbrio. A leitura, para mim, é política. O que o Supremo fez? O Supremo está muito incomodado, isso já ficou claro no artigo do Lewandowski outro dia, com o estrelismo do juiz Sérgio Moro, com essa mania de Curitiba que junta juiz, Ministério Público e Polícia Federal em Curitiba, de ser assim, uma espécie de República de Curitiba, mandando em tudo. E é evidente, todo mundo tem vaidades, os poderes são assim. Então, o Supremo está nitidamente incomodado com isso. Acho que ele tomou essa decisão para mandar dizer, ó, Moro, você pode muito, mas você não pode tudo. Nós estamos aqui para reformar suas decisões. Agora, eu não acredito que a partir disso seja, como muita gente está dizendo, é o fim da Lava Jato. Acabou, vai fatiar a Lava Jato inteiro. O próprio Moro falou que ficou muito limitado. O Supremo, ele tem essa coisa de dar uma no cravo, uma na ferradura. Ele fez isso hoje, desmembrou esse pedaço, que é um pedaço da Gleice Hoffmann, que também não tem muito a ver com a mas coisa isso ali. É jurisprudência segundo o Ministério Público, é uma organização criminosa. Mas quem vai desmembrar é o Supremo. E eu não acredito que ele vai desmembrar, esquartejar a Lava Jato inteira. Até porque a Lava Jato, o Moro já deu sentença, gente. Ele já condenou o Vacari, ele já condenou o Zé Disseu. Quer dizer, está em pleno andamento. O que eu concordo com você, eu concordo em parte com você. O que eu concordo é o seguinte. Nada disso será desfeito. Ninguém pode partir do pressuposto, vai para São Paulo, no caso específico da Gleice, de que não vai cair na mão de um bom juiz, do juiz vai para São Paulo, não, mas a Gleice continua aqui no Supremo. Não, a Gleice porque tem fórum, mas o caso dela, de primeira instância, vai para São Paulo. O escritório da advocacia que está lá, o escritório vai para São Paulo. Que é a coisa do Ministério Público vai para São Paulo, nada impede que seja um juiz sério, que lá tem os procuradores sérios e que seja investigado. Até porque todo mundo quer ser Moro, todo juiz agora quer aparecer, quer fazer alguma coisa. Agora. Eu não acho que seja esse escândalo. Não, eu também não acho que seja escândalo. Mas deve ter gente querendo agora, e isso abre uma possibilidade, que é isso que a Cecília está falando, para os advogados de defesa, que ainda não têm seus clientes como réus colaboradores, abre a possibilidade que eles estão achando de sair eliminando algumas coisas aí, principalmente no eletrolão. O eletrolão, que é uma coisa pesadíssima, no eletronuclear. Isso aí já desmembra. Já desmembra, não é. Mas Moro pode ir para outro juiz que seja tão rigoroso. O Teori Savassi disse que estava muita coisa para ele. Só que o Moro, que está muito mais coisa, não reclamou. Mas veja bem, dentro do Supremo também, passar do Teori para outro ministro,
está no Supremo, o julgamento final é do Supremo. Sim, mas gente. a mensagem que passa para as pessoas que estão vendo isso é ruim. E você gerou uma animosidade contra o governo, assim, tá parecendo, porque aí no final a culpa tudo é da Dilma, né? Assim, não interessa, todos os males do mundo hoje em dia a culpa é da Dilma. Então, assim, isso gerou mais uma animosidade contra eles. É um gesto político do Supremo, gente, mas eu acho que estou no comando. Isso aí realmente eu acho que é o questionamento que ficou essa semana e que vai ficar para a semana que vem. Porque semana que vem nós vamos saber. Vai ficar todo mundo de olho nisso. Vamos ficar todo mundo de olho nisso. Semana que vem a gente vai ver o desdobramento disso, se isso foi bom ou ruim para a investigação da Lava Jato. E você, semana que vem, pode voltar aqui no Fato Online, que você vai acompanhar o desdobramento dessa conversa no papo da semana que vem. Até lá e fique bem informado, seja Fato Online.